Oiê, boa noite. Boa noite para todo mundo. Estamos chegando para mais um bate-papo, mais uma live. Depois vocês só me falam, por favor, se o áudio tá bom, porque o celular tava dando umas coisinhas aqui. Eu até reiniciei o aplicativo, então se tiver tudo ok, vocês dão aqui uma joinha para eu saber. Tá bom? Boa noite para todo mundo. Feliz de estar aqui, mais um encontro. Não sei onde vocês estão, se vocês estão, tá muito frio, mas aqui em São Paulo tá muito frio e muita chuva. Então vamos tentar aquecer aqui. Obrigada. Vamos tentar aquecer aqui essa noite com mais uma conversa super produtiva, mais uma troca enriquecedora, tá bom? A live de hoje foi uma sugestão do meu encontro passado, 15 dias atrás, que pediram para a gente falar sobre o espírito do tempo. E eu acho importante a gente olhar para essa dimensão desse espírito do tempo, porque a gente estava falando daquela condição onde a gente se encaixa, né, dentro do nosso passado, assim como a gente deve se encaixar na nossa projeção do futuro, mas dando conta aqui do nosso momento presente. E é claro que a gente não consegue fazer esse processo terapêutico, ou só um processo mesmo de conhecimento pessoal, de tentar se encaixar num modo na nossa vida, se a gente não tiver paralelo a isso, uma condição que também nos dê um senso de ordem, um senso de pertencimento diante do que acontece no mundo e à nossa volta. Então, por isso que é importante, e Jung sempre trabalha isso, que paralelo ao conteúdo da nossa vida pessoal, do nosso inconsciente pessoal, a gente também tem que olhar para o coletivo. E o coletivo é também quando a gente tem uma noção da nossa família, quando a gente tem uma noção dos nossos amigos, do nosso ambiente de trabalho, mas também da nossa sociedade e o que está acontecendo no mundo. A gente não é um ser isolado e que dá para a gente vetar e fazer todos os cortes de tudo que acontece ao nosso redor, enquanto a gente olha para a nossa própria vida. E por isso que é um trabalho que exige uma certa dedicação, uma certa entrega, porque tudo isso, essas dimensões, elas vão acontecendo no paralelo. Ao mesmo tempo que eu olho para mim, para minha vida e para as minhas condições, eu também tento me encaixar a algo muito maior, a algo que significa, que tenha um significado muito maior perante a vida, perante a minha presença e a minha existência aqui nessa condição. Por isso que é um processo lindo, por isso que é um processo também muito difícil, porque a gente muitas vezes se reconhece através do outro, através do coletivo, né, que vai dando a noção do eu, a noção do meu espaço, a noção até dos meus desejos, só que eu tenho que fazer isso numa dimensão macro e micro o tempo todo. Como eu sempre brinco aqui, a gente até costuma fazer essa diferenciação por uma ordem até para ficar um pouco mais lógica, né? Para a gente ter um pouco de sentido, para a gente tentar organizar um pouco as informações. Mas a gente sabe que quando a gente olha para a psique, quando a gente vai tentar estruturar tudo que passa aqui dentro, né, da nossa alma e do nosso corpo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E por isso que a ajuda profissional, ela é interessante nesses momentos, porque a gente vai captando essas informações e tentando organizar, só que fazendo a discriminação certa do que é nosso, do que é do outro, do que é o coletivo e do que faz parte da nossa vida. Então, essa live, ela tem como objetivo, claro, explicar o que é o espírito do tempo, mas eu coloquei como tema fazer uma relação e uma comparação entre o espírito do tempo, que é o espírito da época, e o espírito das profundezas. Porque se a gente não faz esse paralelo, a gente não vai olhar para a psique como um todo. Então esse é o meu convite, é o meu recorte que eu quero fazer aqui com vocês hoje e que veio de uma forma muito feliz uma sugestão aqui do nosso companheiro semanal de lives. Tá bom? Então a gente vai, esse recorte que eu vou fazer é conseguir se aproximar e fazer uma relação um pouco mais profunda
de como a gente pode usar de fato o espírito do tempo no nosso processo de autoconhecimento. Beleza? Então está todo mundo preparado? A gente começa agora a entrar mais a fundo nesse tema. E eu, se vocês podem perceber, eu tô com a minha voz falhando hoje, então eu vou ficar parando um pouquinho aqui para tomar água, mas vamos ver se a voz aguenta até o fim do dia, né? Até o fim da live, e acho que vai ter que aguentar. Bom, o Jung, ele nos convida a essa profunda e intensa jornada, né, da alma, e aí eu vou colocar uma intensa jornada por esses espíritos, tanto o espírito do tempo como o espírito das profundezas, trazendo reflexões muito importantes sobre a nossa psique. Então, como eu já disse anteriormente, se a gente quer refletir sobre a psique, se a gente quer entender sobre a psique, necessariamente a gente tem que fazer reflexões e a gente tem que ir cada vez mais a fundo diante desses dois espíritos que nos cercam durante a nossa jornada da vida. E mais do que explicar como funciona a nossa psique, ou mais como explicar a atuação de cada espírito, porque ao explicar seria reduzir, seria colocar cada uma dessas definições numa caixinha, o Jung, ao longo da obra dele, tentou compreender a função desses espíritos, tentar compreender qual seria o campo de atuação tanto desse tempo, né, o espírito da época, quanto das profundezas, na nossa vida. Dessa forma, ele consegue ampliar, ele consegue vivenciar o que seria essas influências da nossa vida e, consequentemente, não matar no sentido de reduzir, de deixar pequeno, de deixar como uma ordem, uma coisa única, uma equação ali fechadinha, onde todo mundo deveria se enquadrar para fazer sentido e para ter esses benefícios. E esse nunca foi propósito de Jung. Por isso ele sempre queria compreender essas dimensões e não apenas entender, não apenas explicar de uma maneira rasa ou de uma maneira reduzida. Ele queria dar vida. E quando a gente quer dar vida para esses conceitos, a gente tem que trazer as dimensões subjetivas e objetivas. Ou seja, quando a gente traz a dimensão objetiva, é aquilo que a gente pode acessar de concreto, é aquilo que a gente pode trazer para o nosso mundo exterior. Mas se a gente tira a dimensão subjetiva, ou seja, que é aquilo que pertence a cada um, que se encontra no universo e no mundo interior de cada um, se eu tiro isso, eu não consigo acessar todos esses fenômenos e todas essas influências de uma maneira total, né? De uma maneira que poderia, de fato, poder nos dar indícios dessa compreensão do que é a existência humana e, por consequência, as dores e o sofrimento humano, que sempre foi algo que chamou a atenção do Jung desde que ele era criança. E quando ele cresce, ele continua tendo essa visão, ele continua tendo esse radar na busca e nas pesquisas dele, tanto na parte, quando ele ainda está atuando na psiquiatria, até o livro vermelho e depois que surge a psicologia analítica. Por isso que mergulhar no livro vermelho é exatamente você ser inserido e ser jogado num universo extremamente subjetivo, onde o Jung ele consegue expor ali não só toda a riqueza de conhecimento dele, porque até é um dos primeiros impasses que ele tem, né? Porque ele fala, você está colocando em dúvida tudo aquilo que eu sei, o meu prestígio, a minha capacidade intelectual. E aí quando ele começa a ter as experiências, ele vê que sim, ele não é só aquilo que até então ele achava que era. E que tinha uma dimensão muito maior, e que tinha uma abrangência muito maior que até então ele desconhecia. Então ele vem de uma maneira muito, eu acho que muito leal com o processo dele de colocar ali exatamente a vulnerabilidade, o que era desconhecido, o receio de se lançar a esse desconhecido, que inclusive colocava em dúvida para ele mesmo tudo aquilo que ele acreditava, tudo aquilo que ele tinha certeza e toda aquela persona construída do médico psiquiatra de prestígio e de renome. E isso é interessante
a gente acessar também na nossa condição. O tempo todo, a vida vai nos fazer convites para a gente reavaliar a nossa vida, as nossas certezas, as nossas crenças, inclusive reavaliar também os nossos medos, as nossas fraquezas e reavaliar todos aqueles obstáculos que por muito tempo da nossa vida pôde significar uma barreira, né? Algo que a gente pudesse até ter certeza que a gente não ia dar conta, mas que em algum momento da vida, diante de alguns acontecimentos, depois do amadurecimento, né? Até o Jung coloca só depois que você vai realmente, que você fica ali sozinho no deserto e você desce para esse inferno pessoal, é que de repente você descobre que aquilo que era a grande barreira pode ser um grande caminho para o seu despertar e para a sua nova vida. Então, quando a gente estuda o livro vermelho, fica evidente que a gente tem uma obrigação, e ele não fala isso sou eu que falo, mas que a gente tem uma obrigação de se deparar e de se compreender também com o espírito da profundeza e não ficar tentando apenas dar conta desse espírito da época. Ou seja, não adianta a gente querer compreender a nossa alma ou tentar estudar a psique, comportamento, né, das pessoas, olhando apenas para o mundo que a gente vive, olhando apenas para o que está acontecendo aqui fora. A gente também precisa mirar o nosso olhar para aquilo que permanece ao longo do tempo, ao longo das gerações, aquilo que nos traz uma identidade de humano, né? A identidade do indivíduo ao longo da história da humanidade, que provavelmente vai, né, continuar ali por muito tempo, porque essa é a condição humana. Então ela tem a mesma validade como base daquilo que já foi e a gente não consegue mensurar e daquilo que ainda vai ser e que também a gente não tem noção. Não tem como a gente se situar e compreender o hoje se a gente não ampliar o nosso olhar também para aquilo que está por trás, para aquilo que sustenta, inclusive, todas as mudanças de gerações, atitudes e sociedades que a humanidade já passou e ainda vai passar. Por aqui tá tudo bem? Tá claro? Se tiver alguma dúvida ou se eu estiver correndo demais, vocês dão um toque, tá bom? Bom, antes de eu entrar mais a fundo, então, também no espírito das profundezas, eu acho interessante aqui pontuar o que seria esse espírito do tempo, afinal a live é sobre o espírito do tempo. Tem um termo em alemão que o Jung coloca e que não precisa trazer aqui, porque eu quero que vocês peguem o significado e podem chamar do espírito do tempo ou espírito da época, que já está de bom tamanho, que é justamente aquilo que é compartilhado por todos, ou seja, aquilo que todos acham que é o certo, que é o justo, que é o bom e o que é belo em uma determinada época. Então, é mais do que uma questão de sociedade apenas, e sociedade eu estou falando de um sentido mais grupo. É algo que uma determinada época consegue acessar e tentar encaixar como padrões do que é certo, justo, belo, bom, né? Como se fosse uma certa norma ou uma certa busca de todos, independente da cultura, independente dessa história, mas tem a ver com a história da época. Então a gente vai precisar colocar uma lupa no que acontece aqui, no que a gente consegue acessar, mas levar isso para uma dimensão um pouquinho maior. Porque aqui o espírito do tempo, quando a gente começa a olhar para a sociedade, a pensar em grupo, a pensar numa determinada geração, numa época mesmo, a gente tende a fazer associação só com o que a gente olha aqui, com o que chega para a gente. Mas a gente não pode esquecer que a gente está falando do mundo. Então é o que esta época está sendo vivida, né? O que é o belo, bom, o justo,
de uma época, independente de qual país, independente de qual cultura, independente da onde se olha. Por isso que é um olhar um pouquinho mais macro. E por que a gente precisa olhar para isso? Porque existe uma certa ordem, existe uma certa busca da humanidade por algo que é comum a todos. Quando a gente começa a olhar só a nossa bolha, só o nosso recorte, só o lugar onde a gente vive, a gente começa a ficar um pouco desconectado de uma compreensão maior, porque a gente fica ligado ao que está sendo feito, ao que está sendo vivido, de repente aos erros cometidos aqui do nosso núcleo, mas a gente perde a percepção fina do qual é a busca da nossa geração. O que as pessoas que estão vivendo no aqui e agora, nos nossos ancestrais recentes, né, que participam da mesma geração, do que os nossos filhos e os nossos netos estão buscando e vão participar, como um contexto da humanidade no mundo inteiro. Se a gente só olha aqui, a gente perde um pouco de sentido e a gente começa a entender o espírito do tempo apenas os erros e acertos do que eu vejo no vizinho, né? No que eu vejo no meu bairro, no que eu vejo na minha cidade, no que eu vejo no meu país. E não é isso que o Jung coloca. É claro que isso influencia a gente, a nossa vida, a nossa psique, com certeza. Mas o convite que o Jung fala é para ir mais além. Tem uma busca coletiva, e quando a gente fala de coletivo, não é só o nosso grupo. É aquele grupo que está do outro lado do mundo e que de repente eu não tenho a mínima ideia de como eles vivem. Né? É conseguir atingir essa dimensão arquetípica através das imagens simbolizadas, da vivência de cada um, entendendo que enquanto a gente é humano, né, no sentido de enquanto a gente tem uma consciência humana, a gente vai buscar algo em comum, independente da vivência, das possibilidades ou de fato do conhecimento de cada um. Tem uma busca que ela é coletiva da alma humana. E isso a gente precisa ver nesse coletivo macro que é o espírito do tempo e da época. Não é necessariamente só o que está sendo vivido em cada país. Se a gente entende a nossa época como o nosso país ou reflexo de algo que a gente vive, a gente pode julgar a nossa época e a noção do que é certo, do que é belo e do que é justo apenas como um interesse muito pequeno diante de uma condição humana. E aí que começam as guerras, as brigas, porque cada pequeno grupo vai fazer valer a sua verdade como uma verdade universal, esquecendo que existem muitas verdades e que existe uma coisa que vai além do que cada um vive. Se a gente fica, novamente falando, num recorte e achando que isso aqui é o meu mundo inteiro, e aí eu tenho uma vivência onde eu tô vendo erros, eu tô vendo coisas que eu não concordo, eu tô vendo resultados que não são satisfatórios, estão me levando longe, né, para longe daquilo que eu acredito, eu começo a achar que a humanidade, que este grupo e que as pessoas estão errando, que a nossa época está errando, que o espírito do tempo, que tem algo de errado com esse espírito do tempo. E não tem. O que está de errado é como as pessoas estão se relacionando com o mundo aqui exterior. O espírito do tempo, ele é o guardião das gerações. E sendo guardião das gerações, ele garante com que a história da humanidade seja contada com um propósito que vai muito além do que guerra de poder, do que guerra de interesses, do que guerras só interessa se for a minha vida, a minha visão e aquilo que eu acredito. Que isso nos transforma extremamente egoístas, extremamente vaidosos, muitas vezes extremamente narcisistas, de achar que eu sou superior, eu sei o que é certo, o outro tá errado, e aí começa um jogo de poder e polarização e julgamento que não vai trazer o resultado que a gente espera. E aí eu coloco o resultado que a gente espera, porque quem não quer viver num lugar melhor, com condições melhor,
trazendo uma noção de uma vida com mais sentido, uma vida com mais riqueza, e riqueza de experiência, riqueza de saúde, porque saúde não é só o físico, saúde é o bem-estar em todos os âmbitos e todos os pontos de contato da nossa vida. E aí, como a gente tem acesso a muita informação de muitos lugares, quando a gente olha, né, e a gente tem acesso ao que chega pra gente, a gente está vendo que está todo mundo sofrendo uma dor parecida. É a dor da nossa geração? Talvez. E aí eu vou explicar o porquê que essa dor da geração se dá através do espírito das profundezas. Então, para vocês entenderem, esse espírito do tempo, ele determina uma busca, determina um anseio, determina uma característica de uma geração. Com isso, a gente consegue entender que as evoluções são necessárias e imprescindíveis para a evolução da humanidade. Ou seja, ampliação de consciência, rever alguns valores, rever algumas atitudes é necessário para uma evolução da espécie. Assim foi feito em relação às gerações passadas e assim deverá ser feito para as gerações futuras. Então, ficar também muito preso a uma única condição, resistindo àquilo que de repente para a gente, para a nossa vida, para o nosso interesse é um pouco estranho e vai um pouco contra, seria também resistir a um desenho de uma geração, a algo que está sendo pedido que vai além da manifestação da minha própria vida. Quer dizer que todo mundo tem que viver e aceitar tudo o tempo todo? Não. Aí vai a consciência individual e a individualidade ali tentando balancear, tentando fazer um filtro com o que se pede daquilo que não vai ferir a capacidade de cada um de se lançar para aquilo, de concordar com aquilo ou não. Por isso que quando a gente atinge esse estágio, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, respeitar e incluir as diferenças, sem agredir nós próprios com condutas, com ações, com algo que de repente não cabe na nossa vida. Mas é inegável que a gente tem que ampliar o nosso olhar e entender de que forma, quais são os chamados, quais são as necessidades que estão se desenhando como humanidade. Se a gente não tem esse olhar e não consegue ligar esses pontos macros, eu vou através de pequenos núcleos e pequenos grupos, tentando fazer valer essas pequenas verdades, e aí que começam os embates e os confrontos. Porque muitas vezes nessa conduta que, e muitas vezes é vaidosa, não visa um benefício em comum, um benefício da humanidade, mas um benefício de um grupo, você começa a ferir o outro e aquilo começa a causar mais desconexão da humanidade, porque restringe ali o interesse e o benefício, e aí que tudo se perde, tudo fica confuso, que eu acredito que é o que a maioria consegue enxergar se a gente olha aí para os países, para os grupos e o que está acontecendo no mundo todo, né? Tá todo mundo se sentindo extremamente machucado, tá todo mundo se sentindo extremamente polarizado, e aí que eu coloco polarizado, não entenda como nada político, mas polarizado no sentido psíquico, né? Vivendo neuroses, lembrando que para o Jung o estado de neurose é o estado de unilateralidade, ou seja, cada um está tentando viver, responder e seguir a vida com uma única condição, com um único olhar, buscando uma única saída e perdendo uma capacidade que a gente tem natural da psique de conseguir olhar para todas as possibilidades, para conseguir olhar para todas as outras condições que a gente também tem acesso de avaliar e que de repente já está dentro de nós, a gente já reconhece, mas a gente não quer validar, porque a gente está seguindo numa estrutura extremamente rígida, numa estrutura extremamente condicionada. E toda vez que a gente tem essa atitude unilateral, que a gente tem essa atitude polarizada, a gente adoece,
Porque o tempo todo a vida vai pedir reavaliações. De repente, até ontem, aquilo lá e aquela conduta fazia sentido para mim. Se hoje não faz mais, por que eu tenho que continuar seguindo, falando, né, e fazendo algo que agora não pertence mais a mim? E aí a gente fica nesse embate, nessa guerra. Tudo que eu não quero olhar, tudo aquilo que eu não quero validar, vai para um campo do meu inconsciente como sombrio, e eu acabo projetando na sociedade, projetando nos outros, essa sombra individual. E aí o que a gente vê nas sociedades, o que a gente vê no grupo, através dessas polarizações, ou seja, esse modo de viver muito unilateral, numa única condição e rígida, a gente vê essas sombras atuando e essas guerras acontecendo entre grupos, entre nações, essas guerras acontecendo entre o mundo psíquico e interior e o mundo aqui que é possível viver em comunidade, viver em troca. Boa noite para quem está chegando agora. Peraí, só voltar aqui que tinha uma mensagem e As obras-primas do Mestre Jung são fascinantes, mas aquele livro chamado Homem e seus Símbolos, que livro! Muita gente gosta de iniciar os estudos por esse livro, né? Porque faz um apanhado muito grande de onde ele começou, por onde ele percorreu. Então, a política que vivemos no cenário atual foge desse espírito das profundezas? Sim, porque o que acontece? Quando a gente começa a ter consciência, né, e é uma característica nossa, né, o ser humano desenvolveu a capacidade de julgamento, a capacidade de ampliar a consciência sobre tudo que está acontecendo. Quando a gente amplia a consciência sobre algo, e aqui nessa live a gente vai falar muito do coletivo, não tem como a gente ficar rígido numa condição, num cenário, deixando assuntos intocáveis. O tempo todo, conforme a gente vai ampliando a consciência, ou seja, a gente vai se relacionando com o inconsciente, se relacionando com as sombras, conseguindo aumentar o nosso campo de visão sobre as coisas que acontecem no mundo, naturalmente a gente vai readequando as nossas certezas, as nossas condutas e também as nossas necessidades, né? Não tem como a gente fechar num modelo e achar que aquele modelo vai ser bom para o resto da vida, para todo mundo, porque não vai e não daria conta. Por isso que a gente tem que ser adaptável e essa busca da evolução é extremamente saudável para todo mundo. E aí, quando a gente olha para esse espírito do tempo dessa forma, né, acompanhando essa evolução, a gente tem que considerar, e o Jung coloca isso nos livros, acho que até está também na Natureza da Psique, que ele fala que para a gente compreender a psique humana, para a gente compreender o ser humano, a gente tem também que ter noção do que está acontecendo na parte intelectual, social e cultural nas pessoas, e não só naquilo que eu gosto e naquilo que eu aprecio. Então eu preciso entender qual é o movimento, né? As pessoas, a humanidade está indo em qual ritmo, para qual lado. Então o que acontece cultural, social e intelectualmente? Lembrando que o Jung ele fala que tudo é ou está relativamente a algo. Então, se a gente quer compreender a nossa psique, a gente não pode excluir e não pode tirar essa pessoa da dimensão humana, mas desse cenário que ela faz parte. Então, por isso que a gente tem que sempre treinar a aproximação e o distanciamento desse olhar para as pessoas, né? Mas também para o que está acontecendo no macro. Então, as pessoas já faz parte de um coletivo, mas também do que está acontecendo nesse macro. Inclusive no Aion, e aqui eu até separei uma parte que é no parágrafo 14, o Jung ele fala sobre a sombra, né? E agora a gente costuma falar muito da sombra, a sombra individual, a sombra pessoal, e no Aion ele coloca uma sombra coletiva bem interessante para a gente olhar.
Ele fala: a sombra se constitui um problema de ordem moral que desafia a personalidade do eu como um todo, pois ninguém é capaz de tomar consciência dessa realidade sem dispensar energias morais. Então, por mais que a gente, a formação da nossa sombra tenha a ver muito com a vivência dos nossos complexos, ou seja, é uma vivência pessoal, a gente sabe que essa sombra faz sempre, ou quase sempre, um contraponto com as nossas personas. Porque aquilo que eu acho que não deve vir à tona para o mundo aqui fora, as partes minhas que eu acho que eu devo esconder do mundo, esconder da sociedade, esconder da minha família, esconder do meu marido, sei lá, esconder dos meus amigos, eu acabo deixando jogado no inconsciente como uma sombra. E aqui ele coloca como uma questão moral, que eu acho legal a gente olhar, para entender inclusive essa sombra coletiva que a gente vivencia. Porque se eu não quero que algo venha à tona para o outro, diante do meu mundo aqui, o meu micromundo, é porque eu acredito que aquilo é inadequado, que aquilo não deveria aparecer, que eu posso ser julgada, que aquilo pode me prejudicar de alguma maneira. Se eu não tomo consciência do que também tem de moral e não só aquilo que eu não quero mostrar porque eu não vou dar conta de lidar com aquilo, mas também desse julgamento, esse pré-julgamento que eu tenho do que é certo ou não é certo, do que deve ser mostrado ou não mostrado, diante de uma moral, ou seja, em relação a um coletivo, em relação a algo que me situa diante de uma sociedade ou diante do mundo, eu não vou entendendo a dimensão daquilo que eu quero esconder e o quanto aquilo pode estar profundo em mim, porque ele faz um contraponto ou ele traduz algo que é muito maior do que a minha própria vida. Vai ficar mais claro se eu falar assim para vocês. O quanto eu fico brava, eu não aceito, eu rejeito e eu quero mudar o que acontece no mundo e na sociedade porque eu acho que aquele comportamento é desprezível, que aquilo é muito errado, que o outro é perverso, que aquilo sei lá o que, sei lá o que. Mas eu me coloco numa posição onde essa perversidade, esse mal, esse inadequado, imagina, passa longe da minha vida e da minha existência. É claro que a gente tem dimensão do mal, a gente tem dimensão daquilo que a gente vê no mundo, mas quando a gente começa a olhar que muito daquilo que a gente rejeita no outro e a gente faz questão, de que o outro mude, que a gente faz questão de apontar o dedo e falar que aquilo lá está errado, é porque também tem uma dimensão aqui dentro que poderia fazer isso, poderia fazer algo de errado ou algo inadequado, mas que eu também não quero reconhecer em mim. É muito mais fácil eu apontar o dedo e querer que o outro mude do que olhar para mim e falar, tá, mas qual a dimensão disso chega a me afetar? Que é a parte do livro vermelho que o Jung, ele até se pergunta, quem é o assassino e quem é o assassinado? E aí ele coloca que ele chega à conclusão que cabe os dois dentro dele. Que uma parte dele assassinava questões e personalidades da alma dele e que tinha parte deles que ao longo da vida dele foi assassinado por esse assassino interior. A gente está falando que o Jung poderia ser um assassino, um serial killer no mundo aqui fora? Não. Mas não ter essa dimensão que muitas vezes este comportamento ou essa dimensão, eu gosto de falar de dimensão, não só de comportamento, pode também estar presente na minha própria vida. Só que eu não reconheço que eu também faço isso comigo, porque a gente tem uma tendência a olhar para os fatos e olhar para os acontecimentos de uma maneira extremamente literal e objetiva. E a vida nunca vai dar conta de uma coisa apenas literal e objetiva. Quer dizer que eu tenho que concordar com tudo e com todos, tal? Também não. Mas vai para o subjetivo. Aceita o convite de pelo menos parar e olhar e falar, caramba, que dimensão, por que isso me afeta tanto?
Por que que para mim é difícil encarar o outro diferente, uma conduta diferente? Não significa que é um desejo reprimido, né? Ah, então você gostaria de fazer isso? Não necessariamente. Mas saber que tem uma parte nossa que gostaria de ir contra as regras de repente, por que não? Uma parte nossa que gostaria de ser um pouco mais egoísta, porque gostaria de se situar mais, de se colocar em primeiro lugar e de tirar um pouco ali a importância do outro, por que não? O defeito que a gente encara, ou a parte destrutiva disso, é quando a gente quer literalizar, é quando a gente quer trazer isso de uma forma objetiva. De fato, eu acabo afetando o outro, eu não olho o outro, porque eu quero fazer tal coisa. Agora, se eu olho de maneira subjetiva, e eu olho as minhas necessidades, eu olho minhas potencialidades, mas eu olho também aquilo que eu faço comigo mesmo, aquilo que me boicota, aquilo que me machuca, aquilo que me mata, aquilo que me violenta, aquilo que me ridiculariza. Eu não preciso, então quer dizer que tem uma pessoa que quer ridicularizar o outro? Não, mas a gente tem uma série de questões que a gente faz com a gente mesmo dentro do nosso mundo interior, que aí o Jung coloca, né? Quantas almas tem aí dentro atuando nesse momento? E quantas almas foram deixadas de lado aí dentro para você conseguir viver essa vida que você leva? E isso é muito importante e isso incomoda pra caramba quando a gente consegue entender que essa dimensão sombria projetada na sociedade, ela só está sendo totalmente errada e totalmente destrutiva e totalmente nociva para todo mundo, porque ela está sendo literalizada. As pessoas não estão conseguindo dar conta de uma dimensão simbólica do mundo interior. Então eu preciso manifestar a minha agressividade, eu preciso manifestar a minha violência, eu preciso manifestar o meu desacordo, só que eu não estou fazendo a lição de casa de olhar para mim e todos os conteúdos meus. Eu só não gosto do que o outro faz, eu só não concordo com o que o outro diz, mas tá, e esses tiranos internos, né? E toda a maldade que a gente se faz mesmo? Enquanto a gente não olha para isso, a gente vai projetar, e tem gente que é a sombra, a contaminação em massa, acaba se ligando por essas atrocidades que a gente vê mundo afora, porque de uma certa forma essa sombra está vindo aqui para o mundo exterior, porque ela não está sendo olhada, ela não está sendo conectada no mundo interior de cada um. E por isso que ela está extremamente descontrolada, porque as pessoas só estão querendo dar conta do outro. Mas está todo mundo com a alma ferida, está todo mundo com a alma roubada, mas ninguém quer ter o trabalho de se olhar e de se curar em primeiro lugar. Então eu quero tentar arrumar a casa do mundo, mas eu não quero me arrumar como dono desta casa. Então eu espero que as mudanças aconteçam para eu me tornar uma pessoa melhor. Não, eu tenho que me tornar uma pessoa melhor para de fato começar a influenciar e ser uma pessoa melhor para o mundo, né? Mas é uma posição até infantil nossa de achar que o coletivo, que o outro, que o mundo tem que preparar o terreno para a gente atuar. E a gente esquece que é a gente que tem que fazer essa lição de casa em primeiro lugar, porque tudo que acontece aqui fora é reflexo do que acontece aqui dentro. Pessoas vazias e desconectadas vão gerar uma época, uma geração extremamente vazia e desconectada. Não é culpa só de um, não é culpa só de um grupo, é a culpa de algo que está acontecendo, e não é só aqui no nosso país, é no mundo inteiro, onde os adolescentes estão total assim perdidos, né? Os adolescentes estão com uma desesperança muito grande e isso é difícil. Os adultos estão chegando ao seu limite, entendendo ali que não há nada que possa ser feito, todo mundo exausto, todo mundo sofrendo, porque está todo mundo de uma certa forma desconectada. Então, quando Jung ele parte para fazer essa compreensão das dores humanas, né, do sofrimento humano, ele tenta entender como se dá o desenvolvimento da humanidade a partir do sofrimento. Ou seja,
Como que as pessoas estão encarando tudo aquilo que está acontecendo no mundo e não só o que está acontecendo no meu bairro, né? Aquela história, quando tá acontecendo uma guerra, mas não é porque a gente está distante fisicamente que essa guerra não está acessando o nosso inconsciente. Se essa dor, né, e aí não precisa, claro, não é a mesma dor do que alguém que está vivendo lá, mas se você não sente, se você não tem a dimensão de entender que o mundo inteiro está vivendo uma dor profunda, você está desconectado dessa humanidade. E isso é a loucura, né? É você não sentir isso, que muito da nossa dor, muito da nossa confusão, muito do nosso estresse não é só aquilo que a gente está vivendo na nossa vida, mas porque uma humanidade inteira está vivendo uma dor muito profunda. Uma humanidade inteira está adoecendo por condutas, por egoísmos, por ações extremamente violentas e perversas. Mas a gente vai entendendo essas dores com o que está acontecendo aqui fora. Só que a gente está esquecendo de ver a nossa dor interna. Ou seja, a gente está objetivando algo que também tem que ser olhado de forma subjetiva. Aí eu peguei um outro trechinho, e esse está no livro vermelho, só que eu fiz o trabalho de copiar e eu não anotei a página. Que o Jung fala assim: não me dei conta de que o espírito da profundeza possui desde sempre e pelo futuro afora maior poder do que o espírito do momento que muda com as gerações. Porque, num determinado momento, o Jung estava concentrado em entender a dimensão ali humana, o sofrimento humano, entendendo o que estava acontecendo na geração. Então, o que acontecia no período de guerra e pós-guerra, no que estava acontecendo, né, como evolução do desenvolvimento psíquico, ele estava dando conta disso. Quando ele se entrega para essa vivência do livro vermelho, ele também tem acesso ao espírito da profundeza, e aí ele chega à conclusão que o espírito da profundeza tem uma capacidade de atuar, de influenciar, e portanto ele se torna mais importante do que esse espírito do tempo. O espírito do tempo, ele com certeza influencia e ele pode determinar o caminho, né, que a humanidade vai levar. Só que a gente não pode esquecer que tem um outro espírito e que atua numa dimensão muito mais profunda, que garante com que essa humanidade siga um certo caminho, siga um certo desenvolvimento, apesar do que acontece com o espírito do tempo. Então, é como se a gente entendesse assim: a psique é formada pela consciência e pelo inconsciente. Na nossa consciência, a gente consegue acessar e ter noção do espírito do tempo, porque é onde a gente se situa, onde a gente compreende as histórias com começo, meio e fim, a gente entende uma certa ordem, a gente coloca tudo numa certa lógica. Então, a dimensão da nossa consciência está ligada ao espírito do tempo. É como a gente se situa diante da nossa própria vida. Só que a dimensão do inconsciente é onde vai dar conta e é onde é extremamente influenciado pelo espírito da profundeza. Então, quando Jung conversa com o espírito da profundeza, ele fala no livro vermelho que ele porque o tempo todo ele está conversando com esse espírito da profundeza, e ele fala numa determinada passagem, ele falava assim: eu conversava com a minha alma, só que a minha alma estava no mundo exterior, estava aqui fora, né? Ele era algo externo, algo distante ou algo objetivo. Acho que são essas três palavras que ele usa. Espera aí que eu fiz uma colinha. Como algo externo, distante e objetivo. É isso mesmo. Só que quando a gente vive nesse mundo externo, que acaba se tornando distante, porque lógico que eu sou muito mais evoluído do que todo mundo que está vivendo aqui comigo, né? Quando eu só estou vivendo algo objetivo aqui de fora, que eu tento falar, isso é isso, acabou. Quando eu vivo muito ligado nesse mundo externo, eu estou vivendo a minha vida no outro. Que aí ele fala do campo das projeções.
Então, olha que interessante, ele conversava com a alma dele, tentando encaixar a alma dele como um sentido mais profundo, mas do que estava acontecendo aqui, que continuava sendo um outro diferente dele, continuava sendo um distante dele. E só quando ele começa a entender que ele precisa colocar e trazer essa alma para o mundo interior, que ele precisava ir um pouquinho mais a fundo nessa alma, é que ele entende que esse mundo interior e que essa aproximação é o caminho divino dentro dele. Então é como se ele separasse que nesse primeiro contato do si mesmo seria esse primeiro contato com outro eu, um eu interior, um eu de repente com mais consciência, porque ele consegue captar algo do inconsciente, ele consegue se encaixar e entender um pouco do que está acontecendo no mundo aqui fora, mas ainda não é o self. Quando ele consegue colocar essa alma e trazer para algo próximo e dentro dele, é onde ele consegue atingir essa dimensão divina, que é o self, que é a imagem semelhante de Deus, Imago Dei, que aí toda a obra dele depois ele vai estudando, que é o nosso objetivo, conseguir acessar e conseguir fazer com que o nosso self se realize, ou seja, com essa nossa dimensão de alma do mundo interior, consiga ser tão profunda e profunda o suficiente que ela acaba pertencendo, ela acaba se permeando e ela acaba fazendo parte da humanidade. E não só do mundo que eu enxergo, do mundo que está aqui fora, o mundo sendo um outro, né? E eu só fazendo uma participação especial dele, mas eu não ativo, né? É um não presente, um não pertencente, mas um que vive no mundo. Então, ele fala que a alma, e aí ele começa a compreender esse espírito da profundeza, e é lindo essa parte do livro vermelho, e ele fala assim: a alma, então, seria a ponte entre o espírito do tempo e o espírito das profundezas, porque essa alma é conseguir acessar essa dimensão que ela vai ter conteúdo dessas duas realidades, dessa influência da consciência, dessa influência do inconsciente. A alma se torna o contraponto, a alma se torna aquilo que liga e que pode dar e trazer sentido e dar vida para aquilo que conecta essas duas dimensões na nossa vida e na nossa psique. E aí ele fala que existe um saber que é do coração. E ele fala que esse saber do coração a gente não encontra em livro nenhum, mas que esse saber do coração nos traz esclarecimentos profundos. Só que a gente atinge esse eu do coração, essa sabedoria do coração, quando a gente acessa a nossa alma. E aí ele faz mais uma provocação, porque ele fala assim: o quanto que a gente está vivendo algo emprestado pelos nossos pais, pelos nossos avós, pela nossa ancestralidade. O quanto a gente está vivendo algo que não é nosso, mas é algo que já veio de presente para a gente e que a gente acha e entendeu que aquilo é o único jeito de se viver, que aquilo é o único modo de se olhar, que aquele é o único jeito de compreender algo. E aí, o que é interessante é que assim, a gente tem uma ideia de vida plena, né? A gente quer ter uma vida plena. Eu acho que todos, independente de onde mora, da idade e qual cultura, a gente busca essa vida plena. Só que a vida plena não é só a vida bela. A vida plena são todos os aspectos da nossa vida. Então, quando a gente atinge essa vida plena, que é viver com alma, tendo ideia, tendo noção de onde a gente se situa no espírito do tempo, né? Qual é a nossa busca da nossa geração? Qual é a busca da nossa sociedade, mas junto com a busca de uma história da humanidade, né? Do desenvolvimento da espécie como um todo, né? Quando a gente tem essa noção do indivíduo e não só do humano da pessoa, mas ele num papel do desenvolvimento da humanidade.
Então, quando a gente tem essa dimensão, né, do que a geração pede, do que vem sendo, a história que vem sendo desenhada, a gente consegue unir isso com uma base que é muito maior. Quando a gente consegue fazer isso, a gente encontra a alma. E quando a gente encontra a alma, a gente desperta essa sabedoria vinda do coração, que faz profundas reflexões que o Jung coloca, e eu achei isso muito lindo. Porque o que está faltando, né, aqui pra gente, lembrando, não estou falando da nossa vida, nem da nossa bolha. Estou falando aqui pra gente como mundo, né, como culturas, enfim. Tá faltando alma, tá faltando coração, tá faltando essa compreensão que vai muito além da nossa existência pequena aqui, que gera poder, e se gera poder, gera superioridade e inferioridade, e isso distancia o amor. Lembrando que o Jung fala que o oposto do amor não é o ódio, mas é o poder. Porque se a gente tem uma relação de poder, a gente não pode desenvolver o amor. Então, se a gente olhar para como tudo está se desenhando, e aí você vai falar, ah, tá, mas o discurso é lindo. Só que assim, se a gente olha o que está acontecendo, as atrocidades, as injustiças, as guerras, isso também nos dá uma grande lição de tudo que a gente precisa mudar, de tudo que a gente precisa aprender. Só que a gente está perdendo essa escuta, a gente está perdendo o chamado da nossa alma, a gente está perdendo a conexão com uma história muito maior da nossa passagem. E por isso que as coisas estão tão cruéis, né? A vida está se tornando extremamente chata, porque ela está vazia de conteúdo simbólico. A gente não está entendendo para onde a gente está indo, e aí a gente só entende que é um fardo. Por que eu tenho que fazer tudo isso? Por que eu tenho que lutar tudo isso? Por que eu tenho que sofrer tudo isso se eu não estou entendendo para onde isso vai me levar? E isso é uma dor profunda. Quando a gente se sente perdido em tempo e espaço, mas a gente também se sente perdido diante de algo muito maior. Senão, não teria por que ter esse espírito da profundeza, não teria algo que iria conectar e sustentar todos nós ao longo de uma existência inteira, né? Onde a gente não teria essa dimensão arquetípica pedindo para ser ressignificada através de suas imagens e de suas vivências, que dá o tom de uma evolução para todos nós, independente da escolha de manifestação, independente da escolha de idealização, mas que todo mundo pertenceria a algo único e a algo muito maior. O nosso erro está em olhar, detectar algo que não está bom, mas ainda não aprender o que isso está tentando nos ensinar. E isso a gente pode fazer na nossa vida, no nosso mundinho, então olhando para a nossa família, para os nossos amigos, para o nosso ambiente de trabalho, para quem nos cerca, mas principalmente para a nossa condição dentro da nossa sociedade, da nossa capacidade de ajudar o próximo e principalmente se sentir unido e conectado como mundo, como algo muito maior, que isso é acessar de fato o divino em nós. O divino em nós não é para ser o todo-poderoso da minha própria vida. O divino em nós é para de fato a gente conseguir ser relevante e garantir uma estrutura capaz de mudança, de evolução para todos presentes nessa vida, deixando um legado para a vida futura. Isso é acessar o divino em nós. Por isso que, eu vou acessar meu self agora. Não acessou, esse é o trabalho de uma vida, né? A gente pode acessar esse si mesmo, a gente pode conseguir um pouquinho mais profundo, mas de fato é muito difícil a gente se sentir pertencente a um plano muito maior, né? A se sentir pertencente e atuante a uma mudança significativa para a história de uma humanidade. Vocês já perceberam que quando a gente fala isso parece até fantasioso demais, porque a gente acha que isso está muito além? Não está além. Se o nosso centro da totalidade é um self, o self é imago Dei, então ele é único para a humanidade, é porque a gente tem capacidade de atingir esse estado onde nós e o mundo não se distinguem. Mas a gente está se sentindo tão desconectado que quando a gente fala isso,
Muita gente fala, mas você acha mesmo que adianta eu lutar sozinha por isso? Que a gente não acessa a dimensão e a importância de pegar isso que está sendo, né, os diversos chamados aí, mas que conecta todos para uma evolução. Por isso que a humanidade não acabou e não vai acabar, porque tem esse espírito da profundeza ali não desistindo da gente e mandando algo que nos traz pertencimento e capacidade de evolução. O que a gente precisa fazer de lição de casa é conseguir ter essa leitura do espírito do tempo da nossa época e começar a avaliar o que está sendo desenhado, qual é a história, para onde que ela está indo e precisa fazer alguns ajustes, tem algo para ser melhorado ou tem algo que está sendo deixado ali de lado, mas que eu preciso valorizar porque hoje eu estou achando ele desse tamanho e não valorizo, porque a gente adora meter pau em tudo, mas a gente destreinou o nosso olhar para as coisas boas, para as ações boas. Tem muita gente boa no mundo, tem muita gente que vale a pena no mundo, mas a revolta, a guerra, o ódio tá tão grande, as coisas que estão saindo erradas, né, elas têm um peso tão grande que a gente esquece também de ver todo pequeno e grande movimento de coisas boas que também acontecem no mundo, de pessoas que diariamente com o seu propósito e a sua capacidade, porque às vezes é cuidar disso aqui, mas isso aqui já representa muito para muita gente e isso por si só é especial. Então é uma condição social, é uma condição que seja política até, no sentido de ver e garantir que a sociedade como um todo tenha acesso a essa evolução e a essa lapidação, e que pode começar pequenininho desse jeito, mas que com o espírito da profundeza vai ter um benefício e vai ter um resultado muito maior, porque ele é mais profundo, e se ele é mais profundo, ele atinge um grupo maior de pessoas. Espera aí que eu vou voltar aqui para ler. Obrigada. Me remeteu a James Hillman, O Sentido do Coração. Isso, esse livro é maravilhoso, é exatamente isso. Tem esse sentido do coração e dessa sabedoria. Só que a gente desaprendeu a escutar, a gente desaprendeu a fazer a conexão com os elementos. E por isso que a gente está se sentindo tão perdido. É o pensamento do coração e a alma do mundo. É um livro fininho, mas é um livro riquíssimo, riquíssimo. Dá para ler muitas vezes porque tem muito aprendizado neles. Podemos pensar nessa distância com essa alma, o distanciamento do feminino dentro de uma cultura patriarcal? Eu acho que sim. Aliás, esse foi o meu trabalho quando eu me formei lá em Jung, que eu coloquei quando o feminino se torna sombrio para a sociedade, né? A dimensão do feminino se torna sombria. Porque o problema não está no patriarcado, tá? Que a gente vive um patriarcado que é extremamente sombrio. E esse patriarcado extremamente sombrio é desconectado da sua própria alma, da sua própria ânima. Então, todos nós estamos distanciados dessa energia, desse potencial feminino que faria o contraponto. Então, o problema não é ser o matriarcal ou ser o patriarcal, porque ambos teriam aspectos positivos e masculinos. É o que a gente entende, porque de fato a gente vive o patriarcal, é algo totalmente desconectado, é algo totalmente machucado, ferido, autoritário, que é a sombra desse masculino. E é aquele livro que a gente sempre fala aqui, que eu amo de paixão, sobre a sombra de Saturno, ele relata exatamente sobre isso, como o masculino é ferido e a gente entende isso como noção do masculino e isso como patriarcado, e isso não é, isso é a sombra. Mas eu acredito que sim, esse distanciamento com essa alma é porque a gente perde essa conexão com algo que nos dá a base, com algo que nos nutre. Porque independente de ser homem ou mulher, essa dimensão do feminino que é atuante ou deveria ser atuante em todos, é o que traz essa noção desse pertencimento, desse acolhimento, dessa nutrição. Quantos se sentem nutridos pela sociedade que vive? Quantos se sente, né, pertencente como uma humanidade, né? Essa conexão de algo maior? Não, tá cada um preocupado com o seu interesse na sua bolha. E por isso que a gente está tão em guerra e a gente não consegue acessar a dor do outro, não consegue validar a necessidade do outro,
porque está cada um vivendo a sua própria sombra. E aí tem a sombra coletiva, está extremamente violenta, porque ela pega vários conteúdos aí inconscientes e não considerados por todos, né? Então as sociedades estão vivendo isso. Eu acredito que sim, tá? Bom, e aí uma outra parte que é interessante que o Jung coloca é: o espírito desta época é não divino. O espírito da profundeza é não divino. A balança, sim, é divina. Então, apesar de ser duas potencialidades e duas atuações extremamente vitais para nós, se a gente vive e se a gente começa a receber essa influência de forma isolada, a gente está tirando a dimensão divina desses dois espíritos. Então, se eu olho só para a minha vida hoje, para a sociedade hoje, para a geração hoje, e eu não conecto ele a nada, eu estou tirando o divino da história da nossa sociedade, da nossa geração. Se eu olho só para o espírito da profundeza, ou seja, para essa alma maior, para essa alma do mundo, se eu olho e só tento me conectar com aquilo que está mais profundo, com aquilo que me conecta com o todo, mas tirando, né, o vínculo, tirando o fio que liga ao que estamos vivendo hoje, esse espírito da profundeza também não vai conseguir atingir o divino, o potencial divino dele. O divino se encontra nesta balança entre a vivência do espírito da profundeza e o espírito da época, ou seja, a dimensão do divino está na nossa capacidade de entender qual é o desejo da alma humana dentro do desenho desta geração. E não é porque o desenho dessa geração está meio borrado que esse propósito da alma está perdido, não. Tem uma lição, tem algo a ser aprendido e tem algo para ser mudado diante desse borrão. E é isso que a gente não está conseguindo captar, a gente só está reagindo ao borrão, mas a gente não está de fato entendendo que esse borrão está querendo nos mostrar e nos ensinar. Enquanto a gente quer mudança aqui fora, a gente vai exigir isso dos outros. Enquanto eu só mato uma condição aqui fora e não faço isso internamente, essa sombra interna vai continuar sendo projetada e ela vai acabar tendo voz em algum momento, em alguma circunstância, num grupo, numa história, pode ser num amigo, mas pode principalmente ser no meu meio de trabalho, na minha comunidade e na sociedade. Enquanto eu não faço isso internamente, eu vou projetar no outro e eu vou acabar experienciando, né? Não é nem só experimentando, é experienciando, vivenciando essa minha sombra que eu quero negar em mim no grupo aqui fora. Só que aí é muito mais fácil apontar o dedo e falar que o outro está errado, enquanto eu não faço nada para mudar o que está próximo de mim, na minha comunidade, na minha sociedade. Exatamente, Rosane, a capacidade de unir esses opostos. Então, se a gente usa essa compreensão da história da humanidade, ou seja, das gerações, a gente pode entender claramente qual é a busca do indivíduo. O indivíduo não é aqui, o indivíduo é a noção da humanidade, né? Então, eu preciso usar a compreensão das gerações, entender os pedidos de socorro, mas também os pedidos, né, das necessidades da geração, para entender qual é a busca do macro, da humanidade como um todo, que está muito além do ego, está muito além das personalidades que a gente vê, mas sim desse humano como uma espécie. Se a gente faz isso sem alma, sem compreender o todo, a gente só vive uma briga, né? Uma disputa de poder, uma disputa do que é certo e errado numa dimensão extremamente egoísta e narcisista. E não é isso. A noção do que seria, do que é certo e do que é claro, sempre é aquilo que vai garantir a espécie, garantir a necessidade do maior grupo possível. Não é o meu interesse e não tem como objetivo apontar o dedo e tirar a credibilidade do outro. Porque a gente tem que pensar que o tempo todo
A realidade que a gente vive é a nossa realidade, porque tem o nosso filtro, tem a nossa compreensão de acordo com a nossa história, com a nossa prontidão de conhecimento de tudo que acontece e principalmente a gente vive bolhas e a gente precisa assumir que a gente vive bolhas. Então, se a gente só achar que o que eu enxergo, o que eu vivo é o certo, porque essa é a dimensão que eu enxergo, a gente vai deixar de aprender como indivíduo, porque existem muitas realidades sendo vividas ao mesmo tempo. A gente só precisa exercitar a mudança de cadeira. Eu gosto de falar isso, a Cris até às vezes dá risada, porque eu falo que a gente tem que saber sentar na cadeira do outro para olhar aquilo que está acontecendo no ângulo e na visão sobre a ótica que o outro também enxerga. Só quando eu consigo fazer isso é que eu posso palpitar de fato aquilo que eu acho, se minha opinião for solicitada. Mas enquanto eu não treino sentar na cadeira do outro, experimentar o que o outro experimenta e olhar o que o outro olha, eu vou sempre julgar com a referência da minha bolha, da minha visão e da minha cadeira. E isso nunca vai auxiliar o todo. Isso pode me auxiliar e trazer ali um conforto egóico, mas de fato vai poder contribuir muito pouco para o outro, né? Quando a gente não compreende as possíveis dores dos outros, a gente se afasta desse coletivo macro. Então a gente precisa entender que o que a gente capta por coletivo é muito pouco. O coletivo macro é entender que nós somos iguais a qualquer um deste mundo. E existem mundos que às vezes as pessoas não têm nem noção que existe, mas tem um humano igual solicitando por algo e tendo o mesmo objetivo que o nosso. E essa é a proposta do Jung que eu queria trazer para vocês, que é trazer essa noção da compreensão histórica, então cultural, intelectual e social da nossa geração, para entender o que está sendo desenhado, o que está sendo solicitado e tentar melhorar e tentar fazer um sentido, ligar os pontos para as gerações futuras, entendendo que a futura geração, pela própria evolução, vai confrontar, vai olhar e vai ter que fazer mudanças e ajustes, porque isso é natural da humanidade. Agora, a gente não pode isolar o espírito da profundeza, que é aquilo que de fato traz sentido e garante que a gente não morra como espécie, que o interesse como indivíduo não seja deixado de lado, independente das manifestações e de interesses culturais. Por isso, quando a gente consegue unir trazendo alma, é o que de fato vai nos garantir atingir esse self, atingir e vivenciar esse divino que é estar vivo e o divino de estar atuante na nossa vida e para nossa sociedade. Tá bom, galera? Falei muito hoje, né? E vocês ficaram muito quietinhos. Então eu quero saber agora se ficou alguma dúvida, se vocês conseguiram entender a mensagem. Então o processo de autoconhecimento, sim, depende da compreensão do eu, diante do meu momento de vida, diante da minha geração, diante do que se pede, o que a gente está vivendo no aqui e agora, mas sem esquecer que tudo que a gente vive, tudo que nos atinge também vai além daquilo que a gente consegue compreender racionalmente. Esse é o grande desafio. E aí, curtiram, gente? Tá todo mundo mudo, eu acho que vocês não gostaram. E aí? Que bom, que bom. Que bom que vocês gostaram. É um assunto denso, é um profundo desafio, né? A gente conseguir ampliar tanto a nossa dimensão, mas por isso que o livro vermelho é tão incrível. A gente não pode esquecer que graças ao livro vermelho e essas experiências, o Jung pôde desenhar toda a ideia dele de psicologia analítica, que é o que a gente estuda aqui, e fazendo o tempo todo essa ideia do eu ao mundo e eu como humano, né? Que são 3 dimensões diferentes, mas que se complementam. E a gente está errando feio, porque a gente está tirando a alma, a gente está tirando o eu no todo da nossa história, da nossa vida. E não pode ser assim. Cada coisa que a gente vive no nosso mundinho é reflexo do nosso mundão. Então vamos dar conta do nosso mundinho, mas com esse caráter divino
que isso em algum dia chegará a todos, né? Porque todos somos unidos no inconsciente. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Assistem de novo, quem chegou atrasado, essa live vai ficar gravada, então vai dar para acompanhar desde o começo. Se vocês curtiram, ajuda a divulgar o nosso trabalho, pode compartilhar nas redes, a gente fica muito feliz quando acontece isso, pode marcar a gente. E quem tiver mais temas de interesse, quiser nos trazer palpites, porque a criatividade está acabando, pode mandar pra gente, que aí eu e o Daniel a gente vai estudar e vai trazer aqui para vocês semanalmente. Li o livro vermelho para o nosso livro, facilitou muito o meu entendimento. Sim, esse livro é um bálsamo mesmo. E é engraçado, comigo eu sempre falo isso, né? Eu fui lendo e fui sofrendo igual, fui sentindo a angústia igual. Foi muito difícil terminar o livro vermelho ali, porque eu acho que eu mergulhei tanto que foi bem pesado. Mas aí quando eu entendi exatamente quais os ensinamentos ali estavam por trás, abriu uma outra ideia, uma outra visão até sobre a psicologia analítica que fez todo sentido, mas fez toda a diferença. Isso aí, Dani, até quarta-feira está no YouTube, então também para quem gostar de assistir por lá. Então acho que é isso. Muito obrigada pela companhia de todos, por mais uma segunda-feira de bate-papo. Semana que vem é o Daniel que está aqui. E a gente se vê aqui daqui 15 dias. Então tenha uma excelente semana todo mundo. E eu espero que a gente consiga colocar mais alma e mais vida nos nossos dias. É trabalhoso, é desesperador, mas eu sou otimista, eu tenho uma esperança inabalável e eu sou da opinião que vale a pena todo esse esforço, porque a gente não tá aqui à toa. E eu acho que seria muito desnecessário a gente passar por tudo que a gente passa para não ter algo maior, para não deixar algo maior. Então essa é a minha visão, é o que eu tento trazer para a minha vida e para os meus pacientes, e por isso eu estimulo tanto a não desistir e a trazer esse caráter de que o que a gente faz sim faz diferença para o todo, por mais que a gente não tenha noção. Tá bom? Grande beijo, boa noite para todo mundo e até a próxima. Tá bom? Boa semana. Tchau.